Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e tô aqui de volta para responder a mais perguntas que vocês me enviaram aqui no YouTube pelo campo dos comentários, pelo Facebook, pelo Twitter, às vezes pelo Snapchat, até pelo Instagram. E antes de iniciarmos os trabalhos, eu queria deixar 2 recados. O primeiro é para aquelas pessoas que recentemente eu percebi que ficaram meio putas porque não tiveram suas dúvidas respondidas, seja em vídeo ou mesmo em texto, aqui embaixo no YouTube ou de repente nas redes sociais. Pessoal, não façam isso porque na prática não tem como eu responder a todo mundo, a não ser que eu dedicasse meu dia inteirinho para isso. Então eu tento fazer o melhor, tento inclusive selecionar aquelas dúvidas mais significativas para colocar aqui, para ajudar a mais pessoas. Tento não responder a perguntas que me fazem em privado, sempre em público, porque isso vai servir para mais pessoas e esse tipo de coisa. E até para aqueles que comentaram recentemente alguma coisa do tipo: ah, Rodrigo, você é bom porque responde a seus inscritos. Quando eu respondo a alguma questão, se um dia eu não te responder, não fique puto por isso, justamente por causa do que eu estou explicando aqui. E o segundo recado é, na verdade, um pedido. Eu gostaria de pedir para que vocês me seguissem no Instagram. Eu acho que é uma rede que está ficando cada vez mais importante. Estou com um número de seguidores crescente lá e por isso ele está aparecendo aí na tela. Para você que ainda não me segue no Instagram, entre no aplicativo, coloque o meu login, Rodrigo SSV, e me siga por lá. Beleza? Vamos lá então. Rodrigo, sobre a Mi Band 2, a Smart Band, né? Aquela pulseirinha inteligente da Xiaomi que eu já analisei aqui no canal. Sabe dizer se para ter funções dela como notificações e avisos de chamadas é preciso o Bluetooth ficar ligado o tempo inteiro? Sim, é preciso que o Bluetooth fique ligado porque essa é a conexão entre a pulseira e o seu telefone, né? Então ela precisa estar ligada para conseguir receber essas informações. Alguns smartwatches, né, os relógios inteligentes, têm Wi-Fi embutido. E aí isso faz com que a conexão Bluetooth seja menos importante, porque ele consegue receber certos dados via internet sem fio, vamos dizer assim. Mas uma pulseira como a Mi Band, que só tem a conexão Bluetooth, vai depender disso sim. As capas e películas para o OnePlus 3 servem no 3T. O OnePlus 3T foi um smartphone que eu analisei recentemente aqui. Ele é uma evolução do OnePlus 3, mas uma coisa muito bacana que acontece é que ele é mais potente, ele tem mais bateria, mas o formato é absolutamente igual ao do OnePlus 3. Ou seja, todos os acessórios vão ser 100% compatíveis, não vai ter nenhum problema com isso não. Oi RSSV, quando eu atualizar meu Real Racing 3, vou ter que baixar a pasta Data Tudo de novo? É uma pergunta meio técnica sobre baixar e instalar jogos no Android, mas na prática, se você está preocupado em baixar novamente a pasta Data, é porque você está meio acostumado com jogos piratas, né? São os jogos piratas de Android que requerem esse negócio de você ficar mexendo em pasta. Se você tiver o jogo original, não, você vai atualizar e não vai ficar se preocupando com nada de fuçar em arquivos internos. É só atualizar. O melhor de todos, Redmi Note 3 Pro. Chupem essa, concorrentes. Tava pesquisando aqui, só achei o Zenfone 3 Max da Asus, né, de 5.5 polegadas com 2 GB de RAM. Dá muita diferença para o Zenfone 3 Max com 3 GB de RAM? No vídeo anterior de respostas eu até comentei sobre um aparente problema que a Asus está tendo com a disponibilidade do modelo mais completo do Zenfone 3 Max, que é o que tem 5.5 polegadas e 3 GB de RAM. Normalmente o que se acha na loja é aquele que tem 5.5 polegadas, só que com 2 GB de RAM. Ele custa R$100 a menos, está aí na faixa dos R$1.200 contra R$1.300 do que tem 3 GB. E se eu for dizer da diferença, olha, na prática, falando de modo superficial, talvez não. Talvez um usuário comum não vá perceber. Só que eu acho que esse 1 GB de RAM a mais, principalmente porque é só R$100 mais caro, acho que esse modelo vale a pena, porque em termos de conforto, a médio prazo, quando você começar a abrir muitos aplicativos, instalar muita coisa, de repente rodar um joguinho que come mais memória para ficar aberto ali em segundo plano, isso acaba sendo importante, sabe? Então, assim, como um é 1.200 e o outro é 1.300, eu particularmente esperaria pelo de 3 GB de RAM. Não sei qual é a sua necessidade, de repente se você precisa de um celular agora, beleza.
Esse com 2 GB também não vai ser o fim do mundo. Mas, enfim, é aquela coisa. Não posso dizer, vai dar uma diferença enorme, só que eu iria no de 3 sim. Mais uma pergunta aqui no meu vídeo sobre o OnePlus 3T. E como vocês sabem, foi um aparelho importado, né? Eu viajei para fora do país e o trouxe comigo na mala. E a pergunta é a seguinte. A minha única dúvida sobre esse celular é a assistência. Imagina quebrar uma tela dessa, ter que substituir a bateria e etc. Alguém tem alguma observação sobre a assistência? Só não comprei o aparelho por me preocupar com isso. E olha, meu amigo, você está se preocupando com uma das grandes questões dos aparelhos importados, né? Você não vai ter assistência técnica oficial. Para alguns modelos mais populares, vamos dizer assim, de repente se você importa um Moto G4 de outro país, que vem até com mais memória RAM, você vai chegar aqui, não vai ter aquela garantia de nota fiscal, mas você vai achar peças sobressalentes. Já para outros que são menos conhecidos, os chinesões aí, de várias marcas que pipocam na internet hoje, de repente nem a peça sobressalente você vai ter. Então, sim, assistência técnica é um problema. Suporte, em geral, vai ser um problema daqueles aparelhos importados. Sempre quando você pega um importado, é meio que uma aposta que você vai estar fazendo de que não vai dar problema, né? Comigo, eu acho que eu tenho sorte, de repente, não sei, mas eu pego muitos aparelhos importados e nunca deu nenhum chabu, nunca tive nenhum problema muito sério. Mas é aquela coisa, não dá pra garantir nunca, né? Eletrônicos estão suscetíveis a isso, e se garantia é uma coisa muito importante pra você, de repente não é uma boa, não é a melhor coisa você ficar pensando em importação desses aparelhos. Mano, é porque são vários os. Queria saber um fone de ouvido estilo aquele Mumu da Rock que você fez o review. Se vale a pena comprar, não sou nenhum crítico, curto apenas um som de qualidade bem alto. Será que aquele me oferece o que eu quero? Eu fiz recentemente, tem um tempinho já, a análise dos fones Bluetooth sem fio, né, chamados Mumu, da marca Rock. São 2 fonezinhos que você coloca aqui e eles são interligados por um fio, que normalmente vem atrás do pescoço. As minhas impressões sobre os fones estão lá na análise, procurem aí e vocês vão saber. Fato é que eles não podem ser encontrados com tanta facilidade atualmente no Brasil. Aliás, a gente não tem tantas opções assim de fones de ouvido Bluetooth. A indicação que eu vou dar aqui é meio uma indicação de papo de boteco, beleza? Não é técnica porque eu não fiz o teste ainda, mas recentemente eu estava procurando um modelo que não fosse tão caro assim para importar, mas que ao mesmo tempo tivesse boas análises, que fosse relativamente conhecido, sabe? E eu achei um da Meizu, que chama EP-51. É o Meizu EP51. As análises que eu vi deles são interessantes, ele não custa tão caro assim, precisa ser importado, certo? A não ser que você ache num Mercado Livre da vida. E eu pessoalmente vou tentar, mas eu estou dizendo aqui, é meio que papo de boteco, porque eu nem conheço tantos modelos assim de fones Bluetooth. O Mumu da Rock foi o primeiro que eu utilizei por mais tempo assim para fazer uma análise, por exemplo. Então, é isso. Mano, queria que meu Zenfone 2 Laser e o Zenfone 2 atualizassem para o Nougat. O Android Nougat, né? A versão 7. Será que tem possibilidade deles atualizarem? Eu acho que o Zenfone, tanto laser quanto normal, aguentariam o Nougat. Enfim, a pergunta se prolonga mais, mas é basicamente isso. E é o seguinte, esse lance de atualização, na prática, não depende da capacidade do aparelho. Isso já está muito claro. Depende de quanto a empresa em questão quer investir recursos para continuar atualizando um determinado modelo, sabe? Então não tem esse lance de, ele é potente o suficiente para rodar o novo Android. É simplesmente porque a empresa não quer manter um time ali atualizando aquele aparelho quando já tem outros novos dela saindo no mercado. No caso da Asus, o que já é bem sabido, eles já declararam isso algumas vezes, é que é garantida uma atualização de versão, né? Além daquela que já vem de fábrica. Então, se o aparelho vem com o Android 5, ele é atualizado para o 6. É o caso, inclusive, do Zenfone 2 Laser e do Zenfone 2, né? Eu acho que você não deve esperar o Nougat oficial para eles, porque é muito, muito improvável que saia. Eu acho que não vai sair, não. A não ser que você entre aí nas comunidades de Android e o pessoal esteja desenvolvendo ROMs, assim, não oficiais, sabe? Mas, enfim, de forma oficial não vai rolar, eu acho. Rodrigo, você acha que hoje em dia ainda vale a pena pegar um Moto X Play ou um Moto X Style? Ou é melhor pegar um mais atualizado, como o Moto Z ou o Zenfone 3? Pergunta interessante. E o que eu tenho percebido é que aparelhos como o Moto X Play e o Moto X Style
não estão ficando mais baratos por serem mais velhos. Isso, claro, eu estou me referindo nas lojas em que a gente ainda os encontra novos, né? 0 km. Eles são até relativamente caros. Então, me parece que é uma melhor opção, sim, você investir em modelos mais novos, como o Moto Z ou o Zenfone 3, que vão trazer, inclusive, funções mais atualizadas, como o leitor biométrico, né? Que tem o Moto Z, tem um leitor biométrico aqui de impressões digitais na frente, que é uma coisa que para mim faz muita diferença hoje em dia. Mesma coisa o Zenfone 3, que tem leitor biométrico na traseira, tem uma bateria muito boa e esse tipo de coisa. A não ser que tenha algum amigo, alguma pessoa conhecida de confiança que esteja vendendo um Moto X Play ou um Moto X Style em boas condições e num bom preço, né? Eu acho que ele tem que estar proporcionalmente bem mais barato aí para você investir, porque provavelmente você não vai ter garantia também, né? Então, é isso. Novo, eu iria nessas opções mais recentes. De repente, usado, um bom negócio, aí sim, por que não? Rodrigo, o que você acha dos problemas irremediáveis do Moto G4 Plus? Burn-in na tela e toque fantasma. Muita gente mesmo está tendo e a assistência parece que não está dando conta. Quando eu peguei o Moto G4 Plus para fazer a análise, eu utilizei por um bom tempo e não tive nenhum problema especial com ele. Teve um bugzinho na câmera, mas saiu uma atualização e resolveu. Inclusive, eu comentava com meus colegas youtubers que também estavam testando o aparelho. Caramba, que negocinho bom de usar, né? Rapidinho assim, 2 GB de RAM, quer dizer, não tem memória RAM sobrando, mas ainda assim o processador parecia dar conta muito bem, câmera legal. E essa era a opinião deles também. Diziam, Rodrigo, concordo com você, muito bom o Moto G4 Plus. E por isso eu comprei um aparelho pessoalmente depois, fiquei mais um tempo utilizando e também não tive nenhum problema especial com essa outra unidade. Por isso eu fiz um vídeo Moto G4 Plus não sei quanto tempo depois e eu basicamente reforcei muitos dos elogios que eu tinha feito sobre ele. Faço algumas considerações lá, mas nenhuma sobre esses problemas irremediáveis, vamos dizer assim. Eu não posso inventar problemas onde eu não estou tendo e por isso foi que eu não mencionei em nenhum desses 2 vídeos. Já recomendei o Moto G4 Plus para amigos meus também. Conheço pelo menos uns 3 de cabeça que estão utilizando o aparelho e gostando. Um me disse, não sou muito fã da bateria, mas, enfim, pelo menos ele carrega rápido com o carregador turbo. Certo, dito isso, é fato que nos últimos tempos na internet a gente tem cada vez mais pessoas reclamando de supostos problemas sérios no telefone, como o burn-in na tela. O que é o burn-in? É uma imagem que fica, por exemplo, é como se esse 15 aqui da hora ficasse para sempre, porque, enfim, algum problema na tela mesmo que fez com que ela retivesse essa coisa escrita nela, vamos dizer assim. Tô falando de uma forma meio grosseira aqui. Esse é o burn-in. E o segundo é o de toques fantasmas, quer dizer, a tela fica tocando nos aplicativos sem que você esteja tocando, né? Ela fica acionando as coisas. São 2 coisas que as pessoas relatam bastante. E assim, problema de burn-in ainda é uma coisa que de repente você pode tentar resolver. Tem alguns aplicativos que ficam mudando freneticamente a imagem que está na tela e aí alguns às vezes conseguem resolver esse lance de burn-in, conseguem remover a imagem que está fixada lá. É uma coisa que vocês podem até tentar. Vocês podem procurar aí na internet programinhas, aplicativos na Google Play que servem para tentar resolver esse lance do burn-in. Toques fantasmas, se estiverem acontecendo, realmente não é uma coisa que você vai poder resolver em casa, tem que levar para assistência mesmo, tem que exigir que eles consertem o aparelho num período de 30 dias, se não consertarem, que eles troquem o seu aparelho. E é aquela coisa, eu não consigo saber qual é a dimensão desse problema do Moto G4. Embora sim, eu não estou delirando aqui, não estou vivendo em um mundo paralelo. Eu estou vendo que as pessoas estão dizendo que tem esses problemas. Hoje em dia, se me perguntassem, ei Rodrigo, vale a pena então comprar o Moto G4 Plus com esses problemas aí que estão falando tanto? Ainda é um aparelho que eu acho bastante simpático. Agora, pessoalmente, se eu fosse pegar em uma boa oferta dessas que surgem na internet, eu pegaria comprando online. Por quê? Porque você compra e tem 7 dias a partir da data de recebimento para devolvê-lo ou não. E aí, nesse período de 7 dias, eu iria observar se ele tem algum toque fantasma quando está carregando, que é o que muita gente diz. Iria observar se ele esquenta muito. Tem gente que diz que ele esquenta muito. Pessoalmente eu achava que ele esquentava em certos momentos, mas não era uma coisa assim absurda. Eu nunca cheguei a fazer medição de temperatura, por exemplo, mas enfim. Ou então se aparece um burn-in na tela, né? Embora o burn-in eu acho que seja um problema que apareça com mais tempo de uso. Eu acho que ainda é um aparelho bacana. Esses casos estão acontecendo sim. E é isso, eu pegaria um online, porque eu teria esse tempo um pouquinho maior aí para trocar se ele apresentasse algum problema, sabem? É isso.
Rodrigo, o que você acha de usar película no Galaxy S7 Flat? Que é o S7 comum, né? Sem ser o modelo Edge. Será que arranha? Telas de smartphones em geral, hoje em dia, são suscetíveis a arranhões, mesmo que sejam aqueles arranhões mais levinhos que você só vê quando você coloca a tela contra a luz e tudo mais. Então assim, se você é uma pessoa que cuida muito bem do telefone, que fica com uma dor no coração quando vê qualquer coisinha diferente lá na carcaça dele, sim, utilize uma película, porque senão, de repente, colocando no bolso, ele entrando em contato com uma chave de forma repetida, ou sei lá, algum acidente numa mesa, no barzinho, sei lá, pode ser que arranhe sim. O que acontece no S7 é que como a tela dele, mesmo o modelo flat, mesmo o modelo não Edge, como a tela é curvadinha nas bordas, a maioria das películas de vidro, quando você coloca, ela só cobre uma parte central do display. Aí eu acho que fica meio feio e ruim de usar, inclusive. Quando você vai digitar nas bordinhas do teclado, elas ficam metade dentro da película e metade por fora, sabe? Desprotegidas. Eu acho bem estranho. Tem umas películas de vidro que eu descobri depois, me contaram há não muito tempo, que elas cobrem todo o display do S7 Flat. Não sei o Edge, porque eu vi no Flat lá. E são películas mais caras. Vamos dizer que uma película de vidro comum custa 10 conto no mercadão da vida hoje. Essa, a pessoa me disse que custava cerca de 30. Acho que vale a pena, né? Ou de repente, se você só quer proteção contra arranhões e não contra impactos, né? Que é o caso das películas de vidro, você bota aí uma película dessa mais tradicionalzinha mesmo, e aí você fica um pouco mais tranquilo em relação a isso. Eu tenho que dizer para vocês que não estou utilizando película nos meus últimos aparelhos, embora eu cuide muito bem deles. Eu preste atenção para que eles não entrem em contato com nada no bolso e todo esse tipo de coisa, mas é uma coisa muito pessoal, né? E é isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas de hoje, as respostas de hoje. Algumas bem interessantes até, né? Espero que vocês tenham achado também. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, E hoje é isso. Abraço. Falou.